O imperialismo não é nenhuma novidade na história da humanidade. Desde os tempos antigos, há registros de regiões dominando outras regiões, ou mesmo de civilizações inteiras sendo submetidas por outras civilizações. A partir da metade do século XIX, a Europa se torna o continente mais poderoso do mundo. A Revolução Industrial é um sucesso. As fábricas produzem a todo vapor e produzem muito mais que a própria Europa pode consumir. Por isso é preciso encontrar novos mercados para vender esses produtos industrializados. É preciso romper as fronteiras de outros países, não só para vender, como também para obter matérias-primas para as indústrias. E são basicamente esses dois fatores, a busca de novos mercados e a obtenção de matérias-primas, os responsáveis pela maior corrida imperialista já vista entre os países europeus. Como você viu até agora, a Europa, a partir da segunda metade do século XIX, vive uma necessidade de conquistar novas terras. Isso porque precisava encontrar novos mercados para vender os seus produtos industrializados, fornecedores de matérias-primas e novas terras para resolver o problema dos desempregados, do excedente de mão de obra. Em resumo, esses foram os motivos que levaram a Europa a se tornar imperialista e a colonizar boa parte da África, da Ásia e da Oceania. Mas quem dominou quem nesse jogo imperialista? 1876. Este é o ano em que se realiza a Conferência Internacional de Bruxelas. Com as resoluções dessa conferência, a África é dividida entre as potências europeias colonialistas. Em pouco tempo, os europeus se instalam em lugares estratégicos do continente africano e dominam as populações locais. Essa ocupação, essa colonização que se vê a partir de 1876, não é novidade alguma para os ingleses. A Grã-Bretanha, o maior império colonial de todos os tempos, já há algum tempo vinha conquistando e colonizando novas terras. Também se expandiram por outros continentes, submetendo outros povos aos seus objetivos colonialistas, como a Alemanha, a França, a Rússia, a Itália, a Holanda, a Bélgica, a Espanha e Portugal. Além dos europeus, dois outros países se transformaram em potências econômicas durante o século XIX. E a exemplo dos europeus, eles também adotaram políticas imperialistas. Sabe que países são esses? O Japão e os Estados Unidos. Os motivos que levaram o Japão ao imperialismo, à conquista de novos territórios, foram os mesmos das potências europeias: excesso de população e necessidades de matérias-primas e mercados para os produtos de suas indústrias. O Brasil viveu de perto essa época da história japonesa, principalmente por causa do grande número de imigrantes japoneses que vieram para cá, principalmente para São Paulo, onde existe até um bairro japonês, que é esse aqui, o Bairro da Liberdade. No final do século, o Japão adota para valer uma agressiva política imperialista e em menos de 2 décadas já domina boa parte da Ásia. Terminada a Guerra de Secessão, os Estados Unidos consolidaram sua unidade política e experimentaram um extraordinário desenvolvimento econômico. Em pouco tempo, o país já estava entre os mais poderosos do século XIX. Daí, para começar a expandir o seu território, foi um passo. Primeiro veio a conquista do Oeste, na própria América do Norte. Depois, a expansão avança para Cuba, Porto Rico e Filipinas. Até que no começo do século XX, os americanos tomam o Panamá, tendo controle sobre o canal que liga os oceanos Atlântico e Pacífico. O que se viu daí para frente foi a transformação dos Estados Unidos no maior país imperialista do século XX. Um imperialismo que teve muito a ver com a nossa história, com a história do Brasil. Pois apesar de nunca termos sofrido uma intervenção direta, de certa forma sempre estivemos sob a influência dos americanos.